Bom dia aí para quem assistir esse vídeo. Hoje é 30 de março de 2020, depois de 15 dias da quarentena, prorrogada por mais 7. Ninguém sabe o que vai ser, não é? Tem muita conversa, a gente vê na internet versões desencontradas. De um lado, o nosso presidente incentivando as pessoas a sair de casa, comércio a reabrir e tal, e de outro, pessoas especialistas, né, infectologistas e tudo mais, alertando o perigo que é o coronavírus. Aí a sociedade está assim, aflita, sem saber em quem acreditar. O presidente da República, eu já falei em vários momentos, ele não está à altura do cargo. E nós não sabemos o que vai ser do Brasil nessa conjuntura tão complicada do coronavírus. É difícil da gente acreditar que as grandes nações do mundo, os países como França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Rússia, que todos esses países adotem essas medidas de restrição da população baseadas só no alarmismo exagerado, uma espécie de histeria. Isso é difícil de acreditar, eu não acredito nisso aí não. Os capitalistas, como os americanos, os ingleses, os franceses e tal, né? É difícil a gente acreditar. Então, a crise não foi tão grave quanto foi alarmada, e um dos motivos é porque ela foi decretada a quarentena, né, no Ceará, e não aconteceu a propagação da doença ainda. Ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã, certo? Aí pode ser que se vislumbre uma pandemia, mas não tão grave, não com tantos óbitos, ou pode ser o contrário. Pode ser o contrário, essa doença ela é um desafio para a humanidade, né? Um desafio para a medicina, para a ciência como um todo, um desafio para a economia. E assim, tem morrido, né, muita gente na Europa, na Itália, na Espanha, morreu na China também. E essas medidas tomadas pelos governos apontam no sentido de que a doença é perigosa, né? Mostrou a fragilidade da nossa sociedade e colocou os governos neoliberais, como no caso, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, né? A Inglaterra, também uma potência neoliberal, de joelhos. Eles tiveram que adotar políticas assistenciais nos moldes do espécie de Bolsa Família emergencial durante os meses de quarentena que eles vão adotar lá, né? E num momento onde a economia estava em recessão, né? Então, o Trump e o primeiro-ministro da Inglaterra não são tolos, eles sabem da necessidade dessas medidas. Apesar disso, o nosso presidente vai remando no sentido contrário. Justamente ele, que gosta tanto do Trump, de elogiar o Trump e de copiar o discurso raivoso do Trump, né? Justamente ele não quer adotar a quarentena. Diz que tem que ser macho e tudo mais, como se fosse essa a questão, né? Até onde eu sei, essa pandemia pode levar à morte, não só idosos, pode matar jovens também, pode matar crianças, que não podem morrer não
se não diretamente do coronavírus, da falta de hospitais, porque os hospitais vão estar todos abarrotados de doentes, certo? E vão se tornar centros de contaminação, né? Enfim, aí quem precisar de um hospital, quem tiver qualquer problema, né? Quem for alérgico, quem tiver rinite, quem tiver asma, quem tiver apendicite, alguma crise séria, né, na saúde, sofreu um acidente e tal, vai para o hospital só para pegar o coronavírus e morrer desse consórcio do seu problema com o ambiente insalubre dos hospitais que vai se tornar, né? Então, assim, é assustador. É assustador o futuro do Brasil. E nós não temos um líder, né? Nós temos um imbecil, um idiota, cara. Pra mim, cara, eu tô muito decepcionado com o povo brasileiro, viu? Com a elite, com a imprensa brasileira, com o poder judiciário. Você tá vendo esses livros aí atrás? Ó? Tudo isso aí são livros de ciências humanas, certo? São livros de história, de sociologia, até de psicologia tem alguns. Então eu falo com base nas minhas leituras. Eu sou um estudioso, sou um professor de história, graduação pela UVA, tenho mestrado pela UES, e se Deus quiser vou ter um doutorado pela UF do Rio de Janeiro. Então eu dediquei minha vida a ler, até agora tenho dedicado minha vida a ler sobre as sociedades humanas, sobre a política, sobre os efeitos da política na sociedade. Então, assim, eu não sou um palpiteiro. Hoje em dia, está prevalecendo muito na sociedade um discurso que nega a ciência, que nega a experiência, que nega a técnica, né? Tem gente inacreditável que no século XXI tenha gente que tenha coragem de ir em rede nacional, num canal de televisão de rede nacional, para pôr em dúvida a esfericidade da Terra, cara. E sendo uma pessoa séria, né? Porque eu não jamais imaginaria isso. Aí isso aí se estende também ao conhecimento médico, se estende também ao conhecimento das ciências humanas, se estende para a história. Então hoje, quem aparece como um porta-voz da história não são historiadores formados na academia. A academia está sendo atacada, certo? Atacada por hordas de imbecis, de idiotas, de palpiteiros, de gente despreparada, né? Que se torna porta-voz de grupos numerosíssimos na sociedade, certo? Hoje, para boa parte dessas massas de neofascistas, né, de eleitores do Bolsonaro, e até de jornalistas que no passado, né, como o Reinaldo Azevedo, né, um dos maiores intelectuais do Brasil é um cara terraplanista, um cara que questiona a esfericidade da Terra, um charlatão, né, que é o Olavo de Carvalho. É um sujeito sem nenhuma formação superior, mas que posa de gênio das humanas, das ciências humanas, certo? Ele estudou até a quinta série, né? Aí ele é um autodidata, um decorador, e se agarrou e se embebeu de leituras sobre as teorias da conspiração lá nos Estados Unidos, onde ele mora, né? Abandonou a profissão ele lia horóscopos, né? Ele se dedicava à astrologia, não é astronomia, astrologia, um astrólogo, o cara, certo? E esse cara é a referência na intelectualidade, como um intelectual que guia o nosso presidente, e guia o nosso chanceler, o Ernesto Araújo, né? Que guia o ministro da Educação do Brasil, vai entrar. E essa gente toda, né, acompanhado pelo discurso louco do Olavo de Carvalho, né, esse canto de sereia desse idiota, desse demagogo, desse manipulador, né, essa gente toda vê os historiadores, vê os cientistas,
ver os sociólogos, ver os pensadores do Brasil e os artistas como um lixo a ser descartado, cara. 200 anos de conhecimento científico sobre a cultura brasileira, sobre a história brasileira, deveria ser jogado no lixo, na cabeça do nosso ministro da Educação, esse tal de Weintraub, na cabeça do nosso presidente, essa excrescência, né, chamada Jair Bolsonaro, e na cabeça desse chanceler terraplanista, que é o Ernesto Araújo. Todos eles guiados por um guru espiritual, um guru esotérico, desculpa, chamado Olavo de Carvalho. Um charlatão, uma pessoa manipuladora, né? Um imbecil, cara. Aí essa gente fomenta o ódio, fomenta a descrença na ciência, aí incentiva pastores, qualquer pastor, hoje, para você ser pastor, se torna uma coisa mais fácil do mundo, né? Qualquer um que faz um curso de 6 meses e tem uma boa oratória, abre uma igreja. Muitas igrejas merecem meu respeito, não são todas que são assim, mas boa parte são empresas que vendem autoajuda a pessoas desesperadas, certo? E essas pessoas, esses pastores, esses guias se aproveitam da ingenuidade daquela população angustiada, deformam a Bíblia, deformam a teologia e ficam vendendo esta panaceia do ódio, né? Do egoísmo, do empreendedorismo individual, mas se esquecem da essência do cristianismo, que é o perdão, o amor ao próximo, né? Essas coisas todas. Enfim, mas eu não quero enveredar por esse lado. Aí assim, eu jamais esperaria, que eu estou caminhando já para a velhice, né? Eu já tenho 46 anos de idade, não sou mais nenhuma criança, né? É um velho já. Eu estou muito decepcionado com o Brasil, sabe? Com os ricos do Brasil, com a imprensa do Brasil, com o poder judiciário do Brasil, que são esses nichos oligárquicos, com a classe média do Brasil. Eu estou decepcionado com o povo do Brasil, com a falta de memória, né? Eu não sei, cara, do alto das minhas leituras, do ferrugem que eu acumulei de tanto ler livros de história, de sociologia e até de psicanálise, né? Para entender os seres humanos, entender minha gente, entender a minha cultura. Eu não vejo esperança para o nosso povo, não. Às vezes me passa até pela cabeça abandonar o Brasil e morar fora, sabe? Porque ou elitezinha filha da puta, cara, essa elite brasileira, cara, essa classe média, né? Eles não têm amor nenhum ao povo deles, cara. O povo do Brasil é visto como uma espécie de gado, sabe? Imagina, uma metáfora, o fazendeiro, ele tem uma fazenda muito grande, ele tem 10 mil cabeças de gado. Aí lá ele gosta daquele gado, né? Ele trata bem e tudo mais, mas quando o gado engorda, para que ele quer aquele gado? Para tirar leite e para o abate, para vender a carne, certo? Então, assim, a elite brasileira vê o seu povo como um gado, cara. Não tem amor ao povo, não. E o povo é estúpido demais. O povo não percebe isso, sabe? Aí, olha, eu sou defensor da esquerda, cara. Todas as minhas leituras, desde a minha adolescência, até antes da adolescência um pouco, quando eu comecei a ler, me conduziram a... Eu sou obrigado a ser de esquerda, sabe? Sou obrigado a ser de esquerda. Sabe, o Noé, uma semana antes do dilúvio, quando ele dizia para as pessoas, rapaz, vamos construir um barco, né, uma arca, porque vai vir um dilúvio aí que vai arrasar o mundo, e as pessoas riam dele. Imagine você trazendo essa metáfora para o meu caso, enquanto historiador, ou qualquer pessoa da área das humanidades, né? Como é que a gente pode ser direitista, cara? É como se Noé não acreditasse no dilúvio, entendeu? Toda a minha compreensão de mundo me leva a ser de esquerda. Eu não tenho opção,
Eu não tenho opção. Só se eu rompesse com a moral, com a minha moral, sabe a moral? Todo mundo tem sua moral, eu tenho a minha moral, você tem a sua e tal. Aí eu pego, eu rasgo a moral, jogo fora. Aí eu se torno uma pessoa leviana, imoral. Ou uma pessoa amoral. Aí eu me torno de direita, eu consigo ser neoliberal. Certo? Aí eu sou burro, tem um garoto aí, recém-formado em direito, recém-formado em administração, é porque o cara é burro, o cara é de história, foi doutrinado. Não, cara, isso ali todinho, esse monte de livro ali atrás, que fez eu ler, me conduz a isso, cara. São as mentes dos maiores gênios da humanidade nos últimos 2000 anos. Você conhece elas e vê para compreender o mundo que você mora e perceber os problemas desse mundo, cara. Entendeu? Não tem uma escolha. Aí um menino de 18 anos, de 25 anos, que se forma, se orienta pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, acha que sabe mais do que um cientista, do que um historiador, do que um pensador, do que um filósofo. Esse é o mundo que a gente vive, cara. Onde o conhecimento é desprezado. É por isso que esse país está nessa merda que tá, cara. O conhecimento é desprezado, os talentos são desperdiçados, certo? O Brasil é a merda que é por causa desse tipo de coisa. Aí o que aconteceu é que, cansada de perder eleições ou de tentar chegar ao poder para fazer uma mudança na sociedade, para fazer do Brasil um país mais justo, para redistribuir a riqueza nacional, a terra que estava na mão de uma minoria, né? O maior país do mundo em terras agricultáveis, não tinha terra para a maioria dessa população, para uma parcela da população da zona rural. Isso não entra na cabeça de ninguém de qualquer outro lugar do mundo, certo? Aí o que aconteceu? E também a riqueza, né? A produção industrial concentrada no Sudeste, concentrada em poucos indivíduos, né? E a transição do capitalismo industrial, no caso do Brasil, né? Para o capitalismo especulativo das bolsas de valores e tudo mais, né? E essa ideia da classe média, né? De se ver superior aos pobres, aos empregados, às pessoas de baixa renda, às pessoas faveladas, às pessoas humildes em geral, e não aceitar ela, classe média, que seja dada a oportunidade a um favelado, a um pobre em geral, a um negro pobre, né? E tudo mais, a romper a bolha da sua classe social e vir a disputar com a classe média. Aí o que acontece é que essa gente de classe média, essas elites econômicas, essas oligarquias, essas famílias tradicionais se uniram. A grande mídia é um porta-voz dessa gente. A Globo, Record, Bandeirantes, SBT, enfim, todos esses canais de televisão e jornais são porta-vozes das oligarquias familiares, das famílias tradicionais e da classe média, e viram no governo do PT, no governo Lula e Dilma, né, uma ameaça aos seus lugares sociais. A classe média se sentiu ameaçada quando viu a filha da empregada ou o filho da empregada fazendo um vestibular, fazendo um Enem e concorrendo à vaga de medicina. Ela se viu ameaçada quando viu aquele garoto filho de pedreiro fazendo engenharia pelo FIES, pelo ProUni, enfim, por essas várias políticas públicas de acesso à universidade para pessoas carentes ou de classe média baixa, né? Essa classe média ficou revoltada. Isso também, as famílias tradicionais, né? Vendo o filho do pequeno comerciante entrar para a faculdade de medicina, se tornar médico, se tornar dentista. Então eram lugares da classe média que ficaram ameaçados. A universidade, ela era uma instituição que servia para reproduzir os privilégios, para a classe média brasileira se reproduzir. Ou seja, o filho repetir o sucesso do pai e do avô, como médico, como prefeito, como deputado, como fazendeiro
e empresário regional, né? Aí, então, assim, quando o PT abriu as portas da universidade para pessoas de baixa renda, de classe média baixa, pobres, pardos e pretas, não interessa a cor, né? Eu não quero entrar nesse viés aí. Aí o PT se tornou inimigo da classe média. A classe média se viu ameaçada nos seus privilégios de classe. Ela estava aqui, a classe baixa estava aqui, mas muita gente da classe baixa iria ascender socialmente, então ela atacou o PT, nesse sentido, o ódio ao PT, certo? Aí a gente tira isso aí como, por exemplo, as televisões, os canais de televisões são porta-vozes da classe média e da elite, né? Desculpa. Daí a indignação da Rede Globo, da Record, dos jornais, o engajamento de quase toda a classe dos jornalistas, que são uns canalhas, pessoas insensíveis que sequestraram a pauta da discussão política, né, e pegaram e construíram, eles foram os agentes, gente como o Reinaldo Azevedo, o Boris Casoy e muitos outros, né, jornalistas, o William Bonner, a classe dos jornalistas do Brasil como um todo, né, promoveram uma espécie assim de lavagem cerebral para despolitizar a população brasileira, para a população brasileira não passar a odiar a esquerda, certo? Passar a ter nojo, asco da esquerda e da política em geral. Aí, então eles criaram uma espécie de senso comum neofascista na população, certo? Criaram uma espécie de ódio. A política do Brasil, fazer política no Brasil é manifestar ódio, manifestar raiva, é agredir, entendeu? E ao invés de ser das pessoas que querem um país melhor, trazerem propostas de um país melhor, elas trazem ódio, elas fomentam ódio. E quem é o inimigo dessas pessoas? As pessoas de esquerda. E os cientistas, os historiadores, os pensadores, as pessoas que querem um país mais justo, são os inimigos do Olavo de Carvalho, são os inimigos do Reinaldo Azevedo, são os inimigos da sociedade brasileira, assim, de senso comum. Quem fez isso aí, além de outras instâncias, foi os jornalistas. Aí um dos braços da classe média são as instituições públicas, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Essa gente só vê o mundo vamos imaginar assim uma metáfora. O vídeo meu já está com quase meia hora, mas não me interessa não, cara. Nem que eu fale só para mim. Só para mim. Fica aqui para a posteridade. É um desabafo. Então assim, ó, vamos numa metáfora. Imagine, eu gosto dessa metáfora que eu criei. Imagine porque facilita você entender as coisas, facilita o entendimento. Se você não tem tempo de ler um monte de livro, que é chato, é cansativo, e cadê o tempo da gente que é trabalhador? Não tem, né? Eu mesmo sou professor, eu não tenho mais tempo de ler, não. Eu fiz as leituras em momentos de afastamento da minha profissão, porque o estado do Ceará me permitiu me afastar para fazer mestrado e para fazer doutorado. Eu agradeço muito às pessoas que aprovaram essa lei, que eu acho que vai ser removida daqui a uns anos, né? Mas isso aí é outra discussão. Aí deixa eu fazer essa metáfora, porque talvez você me entenda, talvez, se você fizer um esforço, irmão ou irmã, faça um esforço para me entender, tá bom? Imagine que a sociedade ela é um edifício. Isso aqui é um prédio, um edifício de 50 andares. Bem alto, né? 50 andares, certo? Em frente a esse edifício você tem uma praça. E no meio dessa praça você tem um monte de pessoas. Você tem uma multidão de pessoas. Preste atenção, acompanhe meu raciocínio, por favor. Aí então você tem um primeiro andar, segundo, até chegar no último andar e no terraço, que são 50 andares, certo? Então, se você olhar da praça do primeiro andar ou do térreo, você vai vê-la de um jeito, certo? Suba 10 andares, se você olhar do 10º andar, você vai ver as pessoas de outro jeito, certo?
Suba mais 10, você vai ver do 20º andar, você vai ver diferente, as pessoas vão estar diferentes no tamanho, não é? Você não vai distinguir mais quase ninguém. Se você olha, vamos para o 40º andar, você olha para a praça e você não consegue diferenciar ninguém. Se tiver algum conhecido seu ali, você não vai saber, porque está longe, né? Você vai lá para cima, para o último andar, né? Para o terraço, 50º andar, você já quase nem vê pessoas, assim, para diferenciar se é homem, se é mulher. Você vê vultos pequenos, né? Se esse prédio tivesse mais 50 andares, tivesse 100 andares, você ia ver só um borrão, né? Lembrariam formigas na praça, lá embaixo as pessoas. Aí eu pergunto a você, qual é, se você percorrer cada uma dessas visões, tirando foto da praça, qual é a visão que realmente traduz a verdade da praça, traduz a realidade de quem está na praça? Essas pessoas são normais, é possível distinguir o rosto delas, ou são formigas quase invisíveis? Com quem está a verdade? Com quem está no solo, ou quem está no 100º andar? A verdade está com quem? Então, esse aqui, pelos olhos desse, as pessoas são pessoas normais, e ele distingue cada uma delas. Se ele conhecesse pelo nome, ele saberia dizer, olha, fulano de tal está na praça. Esse daqui não tem a menor condição de ver. O último andar não tem como ver. Então, assim, a classe social sua, ela tolda a sua visão de tal maneira que você não pode construir uma visão da totalidade, que una a visão de quem está embaixo com a visão de quem está em cima e tirar uma visão conjunta que dê conta das duas visões numa só concepção de mundo. Quem lê o mundo, lê de dentro de sua classe social, do seu lugar na sociedade, do seu lugar enquanto indivíduo, de sua experiência de vida, certo? Aí você entende como um juiz, né? Como Sérgio Moro, Delanhol, um procurador, esse pessoal do Poder Judiciário, do Ministério Público, eles têm uma visão de classe para olhar para a sociedade, né? De forma que eles têm um filtro social, um filtro moral de classe média, certo? Daí eles se comportam como autoridades ligadas à classe média, aos interesses da classe média, e só veem no PT um antro de corrupção e não veem as cotas que favorecem ao negro, não veem as cotas que favorecem ao garoto de periferia para chegar na universidade. Eles sentem, por instinto, que o lugar deles, como juízes, promotores, desembargadores, o lugar que foi do pai deles, que foi dos avós deles, né? Que foram dos seus antepassados, o lugar está ameaçado por um negro que está na universidade fazendo direito. Eles sentem que o lugar de promotor de justiça, o lugar de juiz federal, o lugar de juiz de primeira instância, o lugar de promotor público, enfim, toda a carreira do Poder Judiciário, que é da classe média, historicamente é da classe média, de quem pode pagar por uma instrução muito boa e se qualifica para isso, né? Um lugar que para chegar lá você tem que ter dinheiro, né? Esse lugar está ameaçado por um pobre que está fazendo direito. Os médicos também veem dessa forma, então eles sentem por instinto. Daí eles procuram, né, nos políticos da esquerda, falhas a serem ostentadas. Aí qual é a falha? A corrupção, né? É o desvio de dinheiro, o caixa 2 e tudo mais. Aí então, eles ostentam, junto com a visão de classe média dos jornalistas, de gente como o Reinaldo Azevedo, né? E outros mais, né? Do Boris Casoy, e muitos outros, né? Caio Coppola, esse pessoal todo, né? Nando Moura e outros, né? Eles ostentam, eles enxergam o mundo a partir do andar da classe social na qual eles se encontram, e eles passam a ostentar as falhas da esquerda, né? E fomentar a visão na sociedade como um todo dessa sociedade, de que a esquerda não presta, que só a esquerda é corrupta. Eles não mostram as falhas como sendo uma coisa geral, generalizada. E assim, com isso, eles afastam o rebanho da população do voto na esquerda, da crença na esquerda,
fomentam a ideia de que a política não presta, que político nenhum presta, e, portanto, nós vamos eleger um não político. Daí a eleição do Jair Bolsonaro, né? Um não político. O sujeito que nega a política, o sujeito que nega a ciência, o sujeito que nega a história, que nega o conhecimento, que nega o debate, ele nega tudo isso, ele encarnou tudo isso. Então, quem produziu o Jair Bolsonaro foi a classe média, certo? Com o ódio que ela tem à ascensão dos pobres que estavam ameaçando os privilégios da classe média, certo? Então, essa gente se aliou a forças do capitalismo internacional, de potências imperialistas, né? Daí, não é, o Sérgio Moro, Delanhol, o Rodrigo Janot, esse pessoal da Lava Jato de Curitiba, se unir à Rede Globo, se unir à Record, se unir ao SBT, se unir ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que passou a alimentar essa gente com uma sucessão infinita de denúncias, né, para destruir a moral, a respeitabilidade, a crença na esquerda, no PT, no Lula, na presidenta da época, a Dilma Rousseff e tudo mais. Então, foi isso. Aí, então, eles criaram uma lavagem cerebral, uma demonização da esquerda que arrasou o Brasil, entregou o Brasil na mão do neofascismo, certo? E esse pitbull que está na presidência da República, ele é tão louco e despreparado que ele nem sabe o quanto que ele deve à Rede Globo, né? Daí a gente entende também por que ele é odiado pela Rede Globo e ele cospe na cara dos jornalistas, né, no Palácio do Alvorada, da Presidência da República, quase todos os dias, e mesmo assim ele não é atacado porque ele representa a classe média. Eles não querem derrubá-lo, eles querem botar uma coleira no Bolsonaro, eles querem que ele se torne mais passivo, mas a política econômica do Paulo Guedes, a política monetária, a diminuição do Estado, a diminuição da tributação, para deixar a classe média livre de tributos, para deixar ela desobrigada de manter o estado de bem-estar social, desobrigada de manter hospitais públicos, desobrigada de manter uma saúde pública, de manter universidades públicas. Isso aí seduz o William Bonner do mesmo jeito. Ele odeia o Bolsonaro na sua insubordinação, na sua molecagem, mas ele ama no neoliberalismo do Paulo Guedes. Que loucura, cara. Que loucura. Aí o coronavírus veio aí para... Enfim. Eu agradeço quem assistiu o meu vídeo no futuro, certo? É decepcionante você ser brasileiro e ser historiador desse país, né? No estado do Ceará e na minha cidade, no Ipu. É decepcionante, é vergonhoso e é constrangedor. Eu estava dizendo assim, dá vontade da gente ir embora, né? Eu como filho de... Eu sou brasileiro, sou um mestiço, sou um... apesar da aparência branca, né? Mas eu sou de uma família mestiça. Quem não é, né, no Nordeste? Quem não é no Brasil? São nichos de gaúchos, ou de japoneses, ou de alemães, ou de italianos na região sudeste do Brasil. Podem dizer isso. O resto todo é mestiço. DNA tem uma carga significativa de DNA indígena, de DNA africano, certo? Mas o nosso pai é Portugal, cara. A pátria que nos pariu mesmo é Portugal. Apesar das porções indígenas e africanas, a nossa cultura e assim o forjamento, o processo de forjamento do Brasil, ele é consequência da colonização portuguesa, da colonização ibérica. Me passa muito pela cabeça, no futuro, eu levar minha família toda para ir morar em Portugal, viu? Não nego, não. Sei que os portugueses já estão de saco cheio de tanto brasileiro ir para lá. Mas não sei como é que a gente pode amar um país desse, cara, que te vê como inimigo, que vê o pensamento científico, que vê a história como inimiga, que vê o povo como inimigo. Que loucura, né?
Que loucura.